Existe hierarquia entre direitos fundamentais? Existe algum direito fundamental que é hierarquicamente superior a um outro direito fundamental? A resposta é não. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. E agora vem a outra pergunta, levando em consideração que não há hierarquia entre os direitos fundamentais. O que acontece quando há uma colisão entre direitos fundamentais? O que acontece quando há um conflito de direitos fundamentais? Por exemplo, você tem o seu direito à inviolabilidade da vida privada, da intimidade, e aí vem outra pessoa com o direito dela de comunicação, de manifestação de pensamento, e começa a divulgar coisas a respeito da sua vida privada. Observe que está havendo aí uma colisão entre direitos fundamentais. Direito de comunicação, de liberdade de manifestação de pensamento, direito do outro lado, direito de privacidade, de inviolabilidade da vida privada. Então, qual direito aí deve se sobrepor ao outro? Tá? Esse é o questionamento. Se os direitos fundamentais eles não possuem hierarquia, eles possuem a mesma hierarquia, nenhum é superior ao outro, como é que se resolve um caso, por exemplo, como esse? Ou um caso que foi enfrentado pelo STF, em que o direito à vida entrou em conflito com o direito à saúde, que também está relacionado com o direito à vida. Mas era o direito de duas pessoas, né, entre aspas, duas pessoas diferentes, e havia uma colisão. Qual direito eu vou assegurar? O direito à vida ele é hierarquicamente superior a algum outro direito? Não. O direito à vida é um direito essencial, é fundamental. Sem a vida, os outros direitos perdem a razão de ser. Bem, se não há vida, então o direito à vida ele é um direito muito importante, mas não é hierarquicamente superior a nenhum outro direito. O que foi que aconteceu aqui? Uma mãe, tá? Ela queria interromper a gravidez, porque ela estava grávida de um bebê, né? de um feto que era anencéfalo. Ou seja, não possuía uma parte do cérebro e nem uma parte do crânio. E isso, consequentemente, leva, após o nascimento, ou durante o nascimento, ou logo em seguida, pouco tempo depois, à morte daquele bebê, daquele feto, daquela criança, né? Porque não chega, é incompatível com a vida. A anencefalia é incompatível com a vida. Né? A criança, o bebê anencéfalo, ele não sobrevive. Então o Supremo disse que nesse caso, o direito à saúde da mãe, à integridade psicológica, à integridade física da mãe, que ela poderia ter complicações ali na hora do parto, ele se sobressaiu ao direito à vida daquele bebê. Se sobrepôs ao direito à vida intrauterina, no caso aqui, que não tinha nascido ainda. Então perceba, o Brasil proíbe o aborto, só admite em algumas exceções, para salvar a vida da mãe, no caso de estupro. Mas nesse caso aqui, o Supremo decidiu que o direito da mãe, né, o direito à saúde, à integridade psicológica, física, né, psíquica, deveria se sobressair ao direito de nascimento da criança, e a gestação era constitucional, a interrupção da gravidez, nesse caso específico de anencefalia. Eu estou falando de anencefalia, tá? Esse é um caso exclusivo para anencefalia. Nenhuma outra deformidade, para nenhuma outra deformidade é autorizada a interrupção da gravidez, a não ser esses casos que eu já citei, que são exceções.
Mas nesse caso aqui, o que o Supremo fez? Qual é a questão principal aqui? Eu estou diante de uma colisão. Direito à vida, direito à saúde, integridade física, psíquica. O que eu faço? Né? O que o intérprete deve fazer nesses casos? Ele faz um juízo de ponderação. O que se analisou aqui nesse momento? Bem, a criança, ao nascer, o bebê, ao nascer, ele vai morrer. A anencefalia ela é incompatível com a vida. Então, ainda que nasça com vida, não vai sobreviver muito tempo. Porque está faltando uma parte do cérebro. Não tem como as funções vitais, as demais funções vitais do corpo, continuarem funcionando. Então, nesse caso, fazendo essa ponderação, esse juízo de valor, se decidiu, nesse caso, que o direito à saúde da mãe iria se sobrepor ao direito à vida do bebê. Isso é um caso geral, assim, se aplica para todo mundo, bem, o direito à saúde da mãe sempre vai prevalecer. Não. Foi um juízo de ponderação. Quando existe um conflito entre direitos fundamentais, se faz essa ponderação. E se analisa caso concreto a caso concreto, qual direito naquele momento deverá prevalecer. O fato de um direito X em um dado momento ter prevalecido sobre o direito Y, não significa que esse direito Y, em uma outra ocasião, não poderá se sobrepor ao direito X. Então, nos casos em que há conflito, o intérprete vai analisar as circunstâncias, as minúcias, vai analisar aspecto por aspecto para decidir qual direito, neste momento, naquele caso concreto, deve se sobrepor. Então, aqui, o que se sobrepôs, o que ficou como assegurado e garantido foi o direito da mãe, aqui, da mãe. O Supremo disse que era possível, era constitucional, nesse caso aqui, tá? Eu não estou falando de microcefalia, eu não estou falando de nenhuma outra deformidade, estou falando exclusivamente da anencefalia. Então, houve um conflito, o intérprete faz uma análise, faz uma ponderação, faz um juízo de valor, analisa-se ponto a ponto, em cada caso, qual direito vai se sobrepor. O que não significa que existe hierarquia entre direitos fundamentais. Apenas em um dado momento e em um caso concreto, um pode se sobressair em relação ao outro. Mas para isso deve ser analisado caso a caso. Mas, lembrando, não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Bons estudos e até a próxima.